igreja na face do Senhor Jesus? Amém. Quem está feliz com Cristo, bate palma bem forte. Nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? Nós vamos adorar o Senhor em verdade. A enfermidade vai sair, a tristeza vai sair, a friagem vai sair em nome de Jesus, tranca-rua vai sair em nome de Jesus, bombagira vai sair em nome de Jesus, porque o homem das mãos furadas está aqui nessa noite. Bate palma bem forte para Jesus. Eita, glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Deus de bondade, quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, Senhor. Quero entrar na Tua presença nessa noite, clamando ao Senhor que fez o céu, que fez a terra. Ó Espírito Santo, és aqui o Teu servo. Ó Senhor, usa esse pedaço de carro, Papai querido. Vai nessa noite, Senhor, entrega a autoridade ao Teu servo. Lava-me com Teu sangue, dá-me autoridade, ousadia, para que eu venha diminuir, Senhor, e o Espírito Santo fazer a vontade agora. Ó Espírito Santo, vai libertando vida agora nessa noite, para receber a Sua palavra. Vai sair do espírito da enfermidade, vai sair do espírito da morte, vai sair agora nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus. Saia todo impedimento. Usa autoridade, igreja, usa autoridade em nome de Jesus. Saia enfermidade, saia friagem no meio do povo de Deus. Vai sair da volta, vai te retirada nessa noite. Sai, 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 sai. O povo de Deus não pode aceitar friagem. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Sai porta de emprego agora, porta fechada, vai saindo. Em nome de Jesus de Nazaré agora. Sai espírito imundo, sai do meio do povo de Deus nessa noite. É pelo poder do sangue, é o sangue de Jesus nessa noite, igreja. Clama, 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 clama pelo sangue lá derramado na cruz do Calvário. É em nome de Jesus nós vamos levar nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não senta aí, não senta. Bate palma bem forte para Jesus. Amém? Agora vamos pegar nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, para nós não podemos demorar. Louvado seja Deus, nós terminar certinho no tempo horário determinado. Se eu passar, que os irmãos me perdoam, mas eu não passo. Amém? Vamos abrir aí João, capítulo 4. Louvado seja Deus. Vamos em busca de Jesus em nossas vidas nessa noite. Porque sem Jesus, irmão, nós somos conhecidos. Louvado seja Deus. Vamos abrir lá em João, capítulo 4, versículo 13, adiante, até o 15. Bem? Louvado seja Deus. João, capítulo 4, versículo 13. Só posso ler depois que os irmãos tiverem com o pão na mão. Amém? Louvado seja Deus, que baixando vai dando glória a Deus, que gostoso. Jesus. Louvado seja Deus. João, capítulo 4, versículo 13. Para toda a amada igreja do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler a palavra do Mestre. Tem os irmãos orando, porque não pode, irmão, sair todo mundo na frente e outros atrás. Como a Santa Ceia, tem que ser tudo junto. Louvado seja Deus. Todos já estão com o pão preparado, amém? Então vamos ler. Que é a Mestre Samaritana, viu, irmãos? João capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter, mas aquele que beber da minha água e eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Disse Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Vem. Louvado seja
Senhor Deus eterno, Pai. Abençoe esse culto nessa noite. Seja a tua vontade, o teu falar, Senhor, abençoando as nossas vidas, Espírito Santo, que não seja mais eu, mas a tua vontade, mas para que eu venha diminuir e cresça a tua glória e o teu poder sobre cada vaso que está nessa noite. Vá nos enchendo do seu poder e da sua santa misericórdia. Usa nós nessa noite para que nós possamos orar ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoe essa amada igreja nessa noite. Repreenda todo mal, repreenda meu pau maligno, para que não possa arrebatar essa palavra e ligar no coração. Queima ele, Jesus, nessa noite. Usa o teu servo para glorificar o teu santo nome, para que o teu nome seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Sentando e batendo palma bem forte para o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos levantar o escurinho, vamos adorar mais o Senhor. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na fé de Abraão, eu fiz o meu estudo, na pedra angular, eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Com este povo, Satanás não pode não. Quem vai na frente é Jesus, o capitão. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera as maravilhas, faz sinais aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Opera as maravilhas, Senhor, manda poder. Quem mais vê, quem não tenha, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Jesus convida pra com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. O Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, em uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, uma mesa para os salvos saciar. Amém. Palma bem forte para ele. Bate palma, deixa. Exalta, 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 exalta. Glorifica. Sai da espada de fogo, Senhor. Morre. Glorifica o Pai, a Filho, o Espírito Santo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Pai. Peço ao Senhor que preste bem atenção, para que o inimigo não venha roubar o que vai contar nos vossos corações. Amém? Porque ele vai fazer de tudo para que você não pegue essa palavra. Mas nessa noite, o anjo do Senhor passa a espada de fogo nele. Porque nessa noite Jesus vai dar vitória para o Senhor. Irmãos, Jesus pregando o seu evangelho, dando ensinamento acerca do reino do céu. Jesus levando o hino do evangelho para os pecadores. Jesus chamando os mais imundos para ser santificado pelo seu poder da sua palavra. Jesus estava pegando, levando a sua palavra, anunciando: é chegado o reino do céu. Jesus dando instrução para Nicodemos, depois saiu, foi instruído muitas palavras maravilhosas para ganhar somente um pecador. Vejam bem, Jesus pregando a sua santa palavra. Jesus, depois de ter instruído Nicodemos, ter falado acerca da palavra de Deus, partiu com os discípulos. Os discípulos saíram com Jesus, nosso Salvador. Vejam bem, Jesus vendo
o poço da idade de Jacó, aonde seus filhos bebiam, seus gados bebiam. Jesus contemplando aquele poço, e olhou e disse: eu vou ficar aqui porque vai passar uma pessoa por aqui. Preste atenção, não perca o foco da palavra. Jesus indo aí à cidade, Jesus veio naquele lugar, sabia que alguém ia passar por ali. Jesus sabia que alguém que estava morrendo de sede ia passar por aquele lugar. Jesus sentou e os discípulos: Senhor, então nós vamos comprar comida. Porque os discípulos do Senhor Jesus estava com fome e os discípulos foram apanhar, comprar comida. Veja bem o que acontece. Jesus naquele momento sentado, esperando que alguém ia chegar, porque ele ia anunciar a verdadeira salvação para uma mulher tão pecadora. Naquele momento Jesus ali, irmão, sentou. Mas eu vejo Jesus olhando para ele, eu penso assim: já chegou que eu estava esperando. Glória a Deus! Jesus estava te esperando nessa noite para que você beba da água viva. Se você não vai entender a palavra, diga assim: beba ele, Jesus. Diga bem forte: beba ele, Jesus. Porque nessa noite nós vamos sair, irmão, revestido da água viva que é Jesus de Nazaré. Quem não vai pegar, só quem não quer. Mas quem aceita nessa noite vai sair revestido. Vejam bem, irmão, Jesus contempla uma mulher tão pecadora. Jesus disse: quem beber dessa água tornará ter sede. Quem tocar nessa água vai ter sede, vai ter amargura, vai passar por muita peleja na vida. E quem tocar nessa água nunca mais vai ter. Vejam bem, a mulher samaritana ficou bem preocupada. Por que Jesus falou: por que vou tomar essa água e tornar a ter sede? Por que eu vou pegar essa água tão pura e beber e tornar a ter sede? Mas Jesus vem falar: irmão, eu sou a água viva. Eu sou a água que vai quebrar, irmão, o deserto. Jesus é a água, irmão, que vai quebrar onde tem sequidão. Veja bem, irmão, a água, uma terra que não tem água, ela é seca, ela começa a rachar. E o homem que não tem Jesus, irmãos, é uma terra seca. É uma terra que fica só desejando quebrar. A terra, irmão, que não tem água, ela só pensa em se destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida com abundância. Eu venho para que você tenha vida e vida com abundância. Quem bate palma, me bate para Jesus nessa noite. Jesus é aquele, irmão, que chega, ele convida primeiro, né, irmão João? Jesus é aquele, irmão, ele chega primeiro, ele bate bem devagarzinho. Eis que eu estou à porta e bato. E o diabo não, ele já chega quebrando é tudo. Mas Jesus diz assim: eu tenho a espada. Irmão, Jesus é a nossa fonte viva. Sem ele, irmão, nós somos como um saco vazio. Mas se nós tivermos Jesus em nossas vidas, irmão, nós pode passar peleja, nós pode passar tribulação, mas nós continuamos dizendo: só Ele é santo, santo, e bendito seja o Deus de Jacó. Mas veja bem, Jesus disse para o homem: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede. Porque Jesus testou da última melhor para nós, irmão. Nós passamos dificuldade, nós passamos peleja, nós passamos tribulação, nós passamos dificuldade, mas Ele está do nosso lado. Porque é isso, desde os patriarcas, desde o nosso pai da fé, desde os profetas, o Senhor vem passando por dificuldade. Porque aquele que é do céu, irmão, passa por peleja. Mesmo que ele seja abençoado, mas Jesus está ainda com ele na peleja. Mas não, mas quem está sem Jesus, irmão, é como os leãozinhos, só passa necessidade. Veja bem, nunca nego o teu Senhor Jesus. Anda com Ele dizendo que somente Ele que manda na tua vida. Se a pombagira chegar na tua casa, irmãos, se ela ver a marca do sangue do Cordeiro na sua frente, ela vai dizer: aqui mora